retomando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós estamos na primeira parte, os réprobos, capítulo 2, também com esse mesmo título, os réprobos, e nós conversando sobre as condições de Camilo Castelo Branco, né, após aquele período em que ele relatava, né, as condições naquele ambiente com outros suicidas. Ele começou então a falar sobre a evolução do seu quadro, agora visitando a sua própria residência, né? Então ele trazia para nós ali uma descrição também bastante perturbadora. Então ele coloca assim para nós, né? Fazemos somente aqui uma retomada de onde nós paramos aqui, deixa eu ver rapidinho. Ele fala de uma fuga, né? Depois aqui ele coloca para nós, né? Tornei a minha casa. Surpreendente desordem estabelecera-se em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Disse-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes, a quem me afeiçoara. A indiferença que lhe surpreendia em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando meu estado de excitação. Como nós conversamos aqui, essa indiferença é uma situação bastante comum em muitos espíritos que, retornando ao ambiente familiar, simplesmente se viam ignorados por aqueles que eram do seu convívio, né, era do seu círculo mais íntimo. Então isso acaba trazendo esse grande agravamento. André Luiz relatou isso para nós também. Agora Camilo Castelo Branco fala a mesma coisa, né, e outros relatos também que chegam para nós. Diferentemente, né, do que nós tínhamos, por exemplo, no Espírito Patrícia, que até mesmo naquele livro, Violetas na Janela, ela falava exatamente que a lembrança que a mãe dela tinha fazia com que no plano espiritual ela sentisse, então, essa repercussão positiva daquela lembrança, né? Então nós temos assim vários relatos mostrando para nós situações diferentes. Tentei fixar-me em hospitais, ou melhor, dirigi-me então a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria, sentia febre, loucura, supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido, negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes, todos ante minha situação. Em vão, objugatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhadas da apresentação por mim próprio feita, do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algaravias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar, né, aqui naquele estado de perturbação, pedindo então auxílio para aqueles que estavam encarnados. Então ele, claro, sendo ignorado porque ele se via na condição de desencarnado. E continuava, claro, né, com o seu orgulho aqui ainda bastante vivo, né, chamando a atenção das pessoas por se achar importante demais no mundo espiritual, como ele se achava aqui no mundo físico. Bom dia, pessoal que chegou. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava a possibilidade de estabilizar-me a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Aqui foi, né, essa parte final que nós lemos no nosso último encontro. Então aqui ele vai falar exatamente sobre aquela força, aquela atração magnética que ele não conseguia explicar. Faltava-me alguma coisa irremediável, sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, estonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um ímã,
chamava-me imperiosa irremediavelmente. E essa tal atração sobre mim exercia tal o vácuo que em mim produzira, que irreparável acontecimento, tão profunda afinidade, verdadeiramente vital, que essa coisa me unia, que não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso de onde viera, o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Depois aqui tem uma observação, né, uma nota de rodapé aqui, uma nota bastante extensa, uma nota extensa, que ela traz aqui um relato paralelo para poder ilustrar essa situação. Então ela diz assim para nós, né, já que ele comentava, né, que se sentia atraído por essa força que o ligava ao corpo físico, mesmo o corpo já morto, mas que ainda, né, e também em processo de decomposição, ainda existia essa ligação. Então ele voltava, né, sentia sempre aquela força querendo puxá-lo de volta para o mesmo local que era o cemitério, a sua sepultura, né? Então ela traz aqui para nós um pequeno relato. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quanto haviam sido seus pedaços, a que ficara reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sobre as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. Só desaparecerão, tomou Charles, depois de uma expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez mais, talvez muito mais. Que Deus se amerceie dele, porque até lá, durante muitos anos orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Então aqui observação de Dona Ivone, né? Então aqui nós teríamos, né, várias observações a fazer, mas a mais especial é que conforme o espírito vai alcançando uma condição de maior equilíbrio, ele também vai recebendo a assistência dos encarnados. Então muitas reuniões mediúnicas voltadas para o apoio aos suicidas fazem evocações exatamente para que eles, através da manifestação por meio do médium, eles possam então começar a se restabelecerem a partir da influência que o próprio médium exerce sobre ele. Então, relatos, por exemplo, de, como nós já vimos, lá no livro Céu e Inferno, né, aquela mesma citação que eu já comentei com vocês, né, daquele assassino de Castelnaudary, que no início ele só se manifestava de uma forma muito violenta, muito agressiva, né, rasgando papel, não conseguindo expressar palavras conectadas, né, então pelo contrário, mostrava ali um grande desequilíbrio, e depois, né, de um certo tempo, ele começou a começar a mostrar uma certa lucidez. Então também acontece com muitos suicidas que nas primeiras manifestações não conseguem expressar qualquer tipo de palavra,
mas então ali ele se manifesta, junto ali, preso, entre aspas, ao médium, ele então ouve aquelas preces, ouve aquelas palavras de orientação, ao mesmo tempo também a própria influência magnética do médium ajuda-o na sua reconstituição, até que com o passar do tempo ele começa a se manifestar. Cheguei a comentar com vocês que certa vez numa reunião mediúnica, um espírito que também havia se jogado diante de um trem, né, o seu corpo havia sido completamente destruído e, por consequência, afetando também seu perispírito, o espírito então se manifestou e a única coisa que ele conseguia fazer era mexer um dedo. Então ele batia o dedo na mesa. Depois de um certo tempo ele começou a ter ali uma manifestação maior, né, no controle do corpo do médium, e até que depois de um certo tempo ele começou a falar. Então isso depois de várias manifestações, várias incorporações, para que ele pudesse se reequilibrar. O que nós vimos nessa descrição, então, um espírito absolutamente descontrolado, que ainda não teria condições de se manifestar, não por vontade, por falta de vontade do plano espiritual, mas por falta de condições dos médiuns para receber um espírito dessa vibração. Porque nós lembramos que os médiuns que trabalham com reuniões mediúnicas voltadas para suicidas precisam ter um preparo especial. Uma força, um equilíbrio maior, uma capacidade de lidar com aquelas vibrações, com a influência que o perispírito do médium, do espírito, né, e o próprio espírito exerce sobre o médium. Então não é qualquer médium que pode ter contato com o espírito assim, porque isso traria grande prejuízo para esse colaborador, né? Então, aos poucos, esse trabalho vai se desenvolvendo. Então, aqui voltando para nós agora, né? Ele então dizendo... Ele comentou aqui conosco, né, com o Camilo, né, que essa coisa era exatamente o seu cadáver, que estava ali, como ele colocou, né, uma expressão forte, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e extorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que não obstante continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão. Aqui o que a gente começa a perceber é que os relatos que ele traz já não estão ligados mais àqueles espíritos naquele ambiente criado, né, dentro na dimensão espiritual. Aqui ele já começa a ter um contato mais físico com o mundo material, próximo ao seu corpo físico. Então nós tivemos, naquele momento inicial da desencarnação, o espírito sendo atraído rapidamente para esse ambiente onde a força mental é mais poderosa, e depois ele naturalmente começa a ser atraído para o seu corpo físico, aqui na dimensão física. Então muitas vezes fica aí perambulando pelas ruas da cidade, em alguns ambientes, né, como foi o caso que nós vimos, mas ele acaba sendo atraído de volta exatamente por essa força magnética que o atrai. O Chico até colocou, né, o suicídio fica assim até o tempo em que ocorreria a morte natural. É muito relativo, Chico. Como eu comentei com vocês, geralmente os espíritos ficam presos nesse estado de perturbação ligado ao corpo físico. Mas a partir do momento em que ele começa a se reconhecer como um espírito que cometeu esse erro e começa a lhe demonstrar o merecimento, ele acaba sendo auxiliado, né, e depois passando no plano espiritual por um processo de reconstituição. Então, enquanto ele não recebe essa assistência, o tempo de duração, né, a duração dessa ligação, segundo os espíritos dizem, né, será compatível com essa carga fluídica que daria para ele uma existência aqui no mundo material. Mas isso não é uma matemática exata. Nós temos espíritos que cometem o suicídio devido às circunstâncias, né, às situações que os levaram ao ato do suicídio, mas eles rapidamente se ajustam ao plano espiritual e começam a reconstituição. Então isso varia muito de espírito para espírito. Quanto maior a resistência, quanto maior o desequilíbrio, maior o tempo que eles ficam no plano
nessa ligação com o corpo físico, mas de acordo com a transformação, se ele rapidamente se reconhece, rapidamente demonstra um arrependimento, uma disposição de transformação, essa assistência também chega para ele. Então nós tivemos relatos de vários tipos já, aqueles que ficam durante muito tempo e outros que ficam pouco tempo e rapidamente se recuperam no plano espiritual para recomeçarem uma nova existência. Então sempre pensando que existem ali atenuantes e agravantes para cada um desses casos. Vamos lá. Ligado ao fardo carnal, que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. A amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor, acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, do cemitério, ele quis dizer, né? Não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Né? Então, aqui ele fala também sobre essa condição de cegueira em que ele se encontrava, mas ao mesmo tempo ele tinha ali flashes de visões, tanto que ele chegou a ver alguma coisa na sua casa, depois ele não conseguia compreender sua sepultura, depois ele via alguns fantasmas. Então é algo realmente, como ela colocou para nós aqui a Dona Ivone, é indescritível o sofrimento desses espíritos. A Diana colocou, né, em alguns, muitas vezes, reencarna logo para completar o restante da vida corpórea que faltou, né? Exatamente, né? Tá certo. É exatamente isso, né? Então, assim, cada espírito vai apresentando uma situação diferente. Da mesma forma que aqueles que não são suicidas, quando desencarnam, também passam por situações bastante particulares com relação a essa situação que eles estão vivendo. Então nós podemos ter desde um espírito que, por exemplo, desencarnou em virtude de uma doença, como André Luiz, que teve um sofrimento ali de quase 8 anos, como um espírito que também desencarnou da mesma forma, que foi atendido quase que imediatamente. Né? Então os espíritos vão passando por esse processo de, vamos dizer assim, de reconstrução, de reequilíbrio, de acordo com as condições, de acordo com o merecimento, de acordo com as causas que os levaram ao suicídio. Então são vários fatores que são avaliados. Nenhuma desencarnação, nós podemos dizer assim, poderia ser comparada exatamente como outra desencarnação. Mesmo dois espíritas, nós pensamos assim, 2 espíritas desencarnaram, como esses espíritas então chegaram ao plano espiritual? Seria exatamente da mesma forma? Nós sabemos que não, porque vai depender o fato das crenças, da crença que eles possuem, vai depender também do seu modo de viver, da sua evolução espiritual, das suas ações, enfim, de tudo aquilo que ele foi vivendo durante a sua existência. Né? Sim, né, sem dúvida, né, o espírito por si só chega ao plano espiritual levando todo o seu desequilíbrio, e o ato em si chega ali como, né, o fator determinante por toda essa aflição que ele vai vivendo. Mas rapidamente ele pode se reconstituir, caso ele tenha essa mesma disposição. O Brás lembrou lá em cima, Luiz Sérgio narra em um dos seus livros que a equipe espiritual vem a bons centros espíritas colher ectoplasma para esses tratamentos no além, sim, né? Exatamente porque esse fluido mais denso, ligado aqui ao ambiente físico, ao ambiente material, é sem dúvida nenhuma um material extremamente importante para auxiliar nos espíritos que estão ali reequilibrando no plano espiritual. Né? Então existe ali uma ligação muito forte. E não apenas, né, dos fluidos que são emitidos pelos encarnados, mas nós já tivemos assim outras passagens que falam, né, de próprios elementos da natureza que também são utilizados para essa mesma finalidade, coisa que ainda nós temos muito pouco conhecimento dentro, né, dos códigos espíritas. Vamos lá, continuando. Desesperado, em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo,
a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio, e que o que agora eu sentia confunde-se com ele, porque solidariamente a ele unido por leis naturais de afinidades que o suicídio absolutamente não destrói, era o corpo físico e espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário onde se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Então ele faz aqui uma comparação do corpo físico, que se destruiu, mas ao mesmo tempo continua mantendo essa mesma ligação através dessas leis naturais, influenciando no seu perispírito, que se encontra vinculado. E por sua vez, claro, seguindo ali naquela cadeia natural, né, de repercussões, do corpo físico para o perispírito, ou do perispírito para o espírito, o princípio inteligente, a consciência, que tem ali seus sentimentos e sensações, né? Então acaba sendo ali quase que uma reação em cadeia. Ele continua dizendo para nós: certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo, sem olhar, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender, com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando às tentações mais torpes através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me, e eu, tudo que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até mesmo pela visão. Não me explicando até então como destituído de inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido porque, no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em minhas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo,
e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Aqui a gente fala sobre essa multidão do plano espiritual, né, que por essa força magnética e também podemos dizer assim por essa força física, entre aspas, né, porque é assim que os espíritos entendem esse poder no plano espiritual, da força que eles têm, eles então vão se aglomerando, se juntando, né, e aqueles que são os mais fortes vão meio que escravizando aqueles que se encontram ali vagando e demonstrando ainda essa fraqueza, essa perturbação toda. Como eu trouxe para vocês já no livro Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda destaca, por exemplo, um espírito de uma jovem suicida que se encontrava numa residência exercendo uma influência negativa como parte de um processo. Então ela era uma escrava que simplesmente tinha a função de ficar ali plantada, provocando esse drama todo para aquela família. Ao mesmo tempo, nós temos um outro caso no livro Libertação, de André Luiz, onde mostra uma jovem sendo obsediada, né, se não me engano são 3 espíritos, que ficam ali perto dela, sugando suas energias, né, e também levando a sua mente àquele estado de perturbação. Eram espíritos que tinham uma única função: ficarem ali parados ao lado dela, estabelecendo essa conexão mental para que ela então sofresse as consequências desse processo. Então, tanto no livro Bastidores da Obsessão, como no livro Libertação, nós temos 2 casos de espíritos que são escravizados, vamos dizer assim, são recrutados por esses grupos de espíritos mais poderosos no plano espiritual para exercerem essa função. A mesma coisa nós tivemos também relatos, por exemplo, de André Luiz, daqueles ovoides, né, que nada mais são do que espíritos, né, que, assumindo aquele formato devido ali a uma forte hipnose que sofrem, também são espíritos que são utilizados para esse mesmo fim. Então, diferentemente do que a gente imagina, que os espíritos simplesmente ficam soltos no mundo espiritual, eles ficam fazendo parte de uma coletividade que tem ali os seus propósitos, os seus objetivos. Da mesma forma que nós, por exemplo, ao desencarnarmos, levando pelo menos esse estado de equilíbrio que nós temos hoje, esse conhecimento que nós demonstramos, essa vontade do serviço e da caridade, nós também somos recrutados por outros grupos para sermos trabalhadores do bem. E aí nós fazemos de boa vontade, temos ali a boa intenção de servir, né, dentro da seara de Jesus, né, que trabalha por todos aqueles que estão encarnados. Então simplesmente vamos nos aproximando por afinidade. Não é uma questão de vontade, é uma questão de afinidade. Porque da mesma forma que nós temos hoje criminosos aqui no mundo físico, com desejo de se reabilitarem, pelo fato de manterem ainda essa mesma atração, essa mesma vibração, as mesmas afinidades e amizades, também acabam se aproximando de outros criminosos. E aí acabam ficando dentro desse campo de serviço por uma intimidação, por uma força maior do que eles, por ameaças, por constrangimentos, por medos, enfim, acabam ali se aproximando então por afinidade e servem de acordo, né, com o constrangimento que sofrem, né? Então por isso nós vemos que no mundo espiritual então os espíritos vão se juntando. E claro, ninguém fica ali simplesmente vagando, formam essas grandes legiões, essas hordas de espíritos desequilibrados, servindo a um propósito maior, ainda que esse propósito maior seja um propósito inferior, um propósito negativo. E continua, dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo terror. Essa é uma imagem que é bastante comum, o que nós lembramos sempre, né? Porque nós poderíamos perguntar, mas peraí, nós estamos falando de forças milicianas, armados com as armas convencionais aqui do mundo material, como isso é possível? Nós utilizamos o mesmo princípio que nós já comentamos, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, onde os espíritos são capazes, através de uma força mental, produzirem, então, esses objetos. A mesma coisa também no livro A Gênese, falando, né, como Kardec diz, que o pensamento seriam os braços desses trabalhadores, e o fluido a matéria-prima que é manipulada. Então, se eles podem criar um óculos, uma caixinha de rapé, uma roupa, uma cadeira, são capazes também de criar lanças.
E aí nós falamos assim, mas como é que uma lança no plano espiritual pode provocar no espírito tentador? Por que eles acreditam que isso é real? Da mesma forma que quando nós conversamos, fazendo um estudo, nós falávamos sobre, por exemplo, o exorcismo, né? E esse exorcismo significa o quê? É uma prática que é feita, né, isso são pequenos objetos, né, tic-teco. Aí a gente pode estender depois para grandes construções, que depende também claramente da força mental dos espíritos, que são esses construtores. Mas se é possível construir algo pequeno, é possível construir algo grande. O princípio acaba sendo o mesmo, somente a força que é diferente. Então o que nós dizemos? Que quando Kardec falava sobre isso, sobre os pactos, né, exatamente, né, depende do engenheiro, da capacidade que ele tem. Então, lá no Livro dos Espíritos fala sobre os pactos, né, e Kardec diz assim que todos esses símbolos que são utilizados por nós não têm efeito no plano espiritual. Então, claro que eles falam isso a partir de uma perspectiva mais elevada. Mas o que nós lembramos é que todos nós, quando desencarnamos, nós continuamos levando nossas crenças, nossos medos, nossos dogmas. Então, ao chegar no plano espiritual, e por exemplo, né, quando eu falava do exorcismo, se por acaso você coloca um símbolo místico, um símbolo religioso, então coloca, por exemplo, um pentagrama, né, aquela estrela de 5 pontas, coloca um crucifixo, coloca aí qualquer outro tipo de símbolo, dependendo da crença que o espírito tem, aquilo exerce sobre ele um efeito positivo ou um efeito negativo. Um espírito teme. Então, por exemplo, desenha um símbolo numa porta. Se o espírito tem medo daquele símbolo, ele não vai se aproximar. A mesma coisa acontece com a gente. Imagina você andando à noite num lugar e de repente você vê ali velas acesas com símbolos que trazem para nós aquela imagem, né, de medo, de terror que os filmes mostram. Será que você teria coragem de entrar naquela rua com aquele símbolo na sua frente? Nós saímos correndo muitas vezes quando vemos situações assim. Os espíritos não são diferentes. A mesma coisa que eles estão numa outra dimensão. Tem, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de terem ali um esclarecimento maior. Mas esse esclarecimento vem com o tempo. Por isso, então, eles são intimidados, são ali escravizados por essa força magnética e também por essa intimidação. Então, no caso dessas lanças, por exemplo, são armas que, antes de provocarem qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de ferimento que o espírito acaba encontrando, ele também se torna intimidado porque ele já conhece, a partir daquilo que o espírito vivenciou aqui no mundo material, ele também sente no plano espiritual. Branca, bom dia. Sim, são construções mentais, são muito mais do que uma imaginação que os espíritos têm. Também há a possibilidade de, dessa força mental, terem construções fluídicas, como nós vemos. Isso são fatos estudados na própria codificação. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que, como Kardec lembra, no livro Céu e Inferno, um espírito que cometeu um assassinato, ele ficou durante 2 séculos segurando uma faca. A pergunta é, de onde veio essa faca? Para ele era real. Ele criou a partir dos impulsos do seu próprio pensamento. De onde vêm, por exemplo, as armas que são carregadas por esses espíritos? Kardec fala de um soldado que desencarnou, que estava uniformizado carregando sua arma. Isso é uma criação mental dele também. Já vimos no próprio livro, lá no Recordações da Mediunidade, aquela passagem, né, em que nós temos ali Dona Ivone fazendo a mesma coisa, encontrou com um espírito que vivia num pequeno sítio. E nesse pequeno sítio ele criou essas construções a partir da sua força mental e também a partir das influências, né, dos fluidos que se encontravam ali à sua disposição. Então não é apenas uma questão de ilusão, é, na verdade, construções que os espíritos acabam criando a partir da força que eles possuem. Né? Mas seria como se fosse um teaser. Teaser, o que você quer dizer com teaser, Dudu? Especifica para mim, por gentileza. Dudu, o Tic-Tac colocou, né? Não esqueçamos que espírito desencarnado também tem corpo, né? Sim, o corpo fluídico dele, né? Aquela arma de choque deles, né? Muitas vezes nós temos relatos assim, tá, Dudu? De espíritos que têm aquelas armas que dão choque, assim que eles colocam para nós também. Então essas armas que dão choque provocam no espírito uma dor.
porque na verdade nós estamos falando de uma carga fluídica, de uma carga energética. E o espírito, acreditando naquilo que sendo uma verdade também, acaba da mesma forma se transformando numa arma real. Né? Então temos ali várias outras passagens que falam sobre esses tipos de equipamentos. Continuando, vamos lá. Mas lembra que tudo começa pela própria intimidação. Esse é o ponto inicial. E a mesma coisa nós temos aqui. Patadas de cavalos, né? Como seriam esses cavalos? Falaríamos, por exemplo, dos animais no plano espiritual, que são utilizados com determinadas finalidades, são criações fluídicas. Vamos em frente que nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso. E dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto, do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não pudemos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio constante, enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e os meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas que se diriam, antes estreitas gargantas, entre montanhas abruptas e sombrias, e todas enumeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuíam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguia terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que, se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, e finalmente no centro da grande praça, encharcada qual um pântano, os cavaleiros faziam alto. Com elas estancou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um vimos que se afastavam todos das curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e aterrorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também. Mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Aqui um detalhe, deixa eu só ler esse próximo parágrafo que ele vai complementar o que eu quero dizer. Sentia-me como que envolvido por tentáculos de horrível pesadelo,
e quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Aqui o que nós vemos é que o espírito tem o seu estado moral de grande perturbação, como nós vimos. Temos ali uma coletividade capaz de criações no plano espiritual. Temos ali essa hierarquia, ainda que uma hierarquia sombria, selvagem no plano espiritual, que acaba dominando aqueles que têm ali uma mente mais fraca, aquele que se encontra mais desequilibrado. E nós nos perguntaríamos, né, com toda a naturalidade, onde estão os bons espíritos que não fazem nada por esses seres? E aí a resposta era bastante simples. O espírito passa por esse tipo de amargura exatamente como parte de um processo de depuração. Se você não se transforma pelo amor, você se transforma pela dor. Nós aprendemos isso, né, como sendo uma das máximas da doutrina. E nesse caso, os espíritos ficam inicialmente à própria sorte, sendo conduzido pelas próprias forças que o envolvem. Forças, né, que ele mesmo criou a partir das escolhas que fez, a partir das ações que praticou. Somente quando ele realmente começar a demonstrar uma transformação diferente, começar a destoar desse ambiente, é que ele então será levado, né, para um ambiente compatível com a sua nova natureza. Então lembrando sempre que todos nós ficamos ali como parte de nossas provas, de nossas expiações. Mas a partir do momento em que nós modificamos o nosso padrão mental, já é então a hora de nós sairmos daquela esfera e começarmos a evoluir. Mas enquanto mantivermos aquele endurecimento de nossas consciências, de nossos corações e tudo mais, de manter aquele padrão vibratório inferior, mesmo que seja com raiva, mesmo que seja com medo, com desorientação, aquele padrão se mantém. Então é exatamente essa a força que atrai todas as pessoas. André colocou, né, não é no livro Libertação que temos um quadro descritivo como esse, sim, né, aquele grande espírito, né, o grande no sentido de poder que ele tem no plano espiritual inferior, né, o espírito Gregório, também mantém, né, aquela grande quantidade de espíritos ainda presos a essa mesma condição, sejam espíritos suicidas, sejam espíritos inferiores da sua própria natureza. Basta nós pensarmos, por exemplo, num quadro como esse que nós vemos hoje, né? Isso certamente não deveria se transformar para nós num desejo, mas numa observação, numa constatação. Quando nós vemos, por exemplo, hoje, nesse quadro social do nosso país, onde nós temos ali pessoas que são corruptas, pessoas que roubam, pessoas que matam, que cometem crimes diversos, nós ficamos pensando, se desencarnarem hoje, quais seriam exatamente as companhias que teriam? Então, inicialmente, haveria necessidade da real transformação. E nós chegamos a falar sobre isso ao estudarmos sobre o arrependimento dos espíritos. Nós falamos sobre um arrependimento real e um arrependimento superficial. Quando nós diferenciamos esses dois tipos de arrependimento, é importante nós pensarmos assim, porque todo mundo diz assim, eu estou arrependido. Quando nós começamos a estudar de uma forma mais profunda a natureza desse arrependimento, nós temos aquele que é superficial, aquele que se arrependeu porque está sofrendo. Aquele que se arrepende dizendo assim, olha, eu não quero fazer mais isso, mas ele fala exatamente, bom trabalho, Laura, boa semana também. Mas ele diz assim, olha, eu estou arrependido e tal, mas quando a gente começa a perceber, ele se encontra arrependido porque ele foi pego no erro que ele praticava. Se o erro não surgisse, ele continuava ali a sua trajetória de erros, de corrupção, de crimes. Agora tem aquele que é o arrependimento sincero, é aquele que cometeu o erro, percebeu o erro que cometeu, lamentou por aquilo que ele vivenciou, e depois, então, passando por esse processo de transformação, ele se coloca à disposição para reparar. Então, esse espírito tem um arrependimento sincero. Nós chegamos a falar sobre isso, né, Brás? Sobre essa história daquele espírito, né, que tudo que ele tocava virava ouro, que os seus altares eram exatamente cofres de banco e tudo mais. Ele sofria muito no plano espiritual, muito apegado à matéria, né? Então, nós temos ali, nesse caso, esses espíritos, então, como eu dizia para vocês, do porquê
deles ficarem tão abandonados assim, sofrendo tanto? Exatamente porque não veio a transformação sincera. A mesma coisa nós estudaremos em breve nos livros de André Luiz, que ele ficou durante todo aquele tempo se vendo, né? Mas por que eu estou sofrendo tanto? Eu era tão importante, eu tinha ali todos aqueles reconhecimentos, todos aqueles títulos, né, dentro do mundo material e tudo mais, mas ele não se transformava. Quando então ele conseguiu, né, quando as suas forças todas foram ali sugadas e ele sofreu, aí sim ele começou a se transformar. Então ali ele recebeu assistência. Então por isso nós vemos toda essa quantidade de espíritos que ali se encontra, vive ainda naquele arrependimento superficial. Eu estou arrependido de fazer isso, mas se por acaso não tivesse, mais ou menos para a gente poder elaborar um raciocínio mais objetivo, é pensar assim, né? Muitas vezes nós encontramos uma situação que a gente pensa assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Esse tipo de pensamento ele traz para nós ali um elemento filosófico bastante interessante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Na verdade, se nós pudéssemos voltar no tempo, nós não faríamos diferentes. Exatamente porque nós voltaríamos no tempo, não teríamos aprendido com aquele erro e nós faríamos de novo. Porque nós queremos voltar no tempo levando a mesma consciência que nós temos hoje. Só que se nós voltássemos no tempo, nós voltaríamos naquele mesmo estado inicial. Voltaríamos naquele mesmo estado primitivo. Com aquelas nossas falhas, com aqueles nossos equívocos e tudo mais. Então, o que nós observamos? Que muitos espíritos, se voltassem no tempo, cometeriam os mesmos erros. Porque os valores continuam sendo ainda valores inferiores. E sendo valores inferiores, nós naturalmente tenderíamos a praticar os mesmos erros, a cometer as mesmas falhas. Então por isso nós hoje aprendemos com os erros, temos na nossa consciência o erro registrado, para lembrar que se nós optarmos pelo mesmo caminho, nós vamos nos deparar com o mesmo resultado. Então aquilo fica vivo na nossa memória. Faz parte desse processo. Então hoje esses espíritos que se encontram nos planos superiores, esses espíritos que se apresentam para nós como grandes instrutores, também tiveram suas marcas em suas consciências, para chegarem nessa condição. Então cada cicatriz moral, vamos dizer assim, marcada na consciência do espírito, serve exatamente para alertá-lo para não praticar esses mesmos erros. A partir do momento em que suas consciências começam então a se depurar, essas marcas desaparecem, porque não mais precisam delas. Nós temos as nossas próprias marcas. Sim, para muitos, assim, ele parar e começar a fazer uma revista da sua consciência é uma verdadeira tortura. E nesse caso, esses espíritos que praticam esses atos não são diferentes disso. Então eles se arrependem porque os fatos que viveram, as lembranças, estão vivas em sua memória. E ele pensa assim: eu não devia ter feito isso, mas fez. Agora é hora de recomeçar. E nós veremos, tanto em André Luiz, como também aqui no Espírito Camilo Castelo Branco, os dois que passam por esse arrependimento superficial, arrependendo-se porque sofreram, e depois o arrependimento verdadeiro quando começam a se transformar. Bom dia, Márcia. Vamos lá. Então eu falava para vocês aqui sobre esses tentáculos que prendem esses espíritos e que eles acabam não saindo dessa condição. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados nesse vale maldito, que nesse vale maldito encontrávamos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, os quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não.
Eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Nem era tampouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz. Criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, nem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Extremamente importante essa citação, fazendo uma separação dessas mentes em grande estado de perturbação do restante da humanidade, porque do contrário, se nós fôssemos influenciados por essas mentes, nós também entraríamos no mesmo estado de perturbação. Então existe ali a caridade e a cautela para o nosso gênero, para nós encarnados, nos separando desses espíritos. Aliás, nós temos ali muitos espíritos que sequer têm contato com a humanidade, tamanho grau de inferioridade em que eles se encontram. Ficam no plano espiritual numa condição de prisioneiros de regiões extremamente sombrias e de lá não podem sair. E nós ficamos nos perguntando, quais seriam as forças, quais são as entidades que ficam ali supervisionando essas dimensões, essas esferas mentais, para impedir que esses espíritos então interfiram na nossa realidade do dia a dia. Aqui então nós temos uma nota de rodapé falando sobre isso. Vamos lá. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Então eu falo exatamente desses ambientes que são criados através da força mental coletiva que eles apresentam. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas de lodo nas sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Então ele traz para nós aqui uma descrição de um ambiente onde nós podemos encontrar uma quantidade significativa de espíritos suicidas e cada um apresentando as marcas do ato que praticou, sendo ainda torturados psiquicamente por todos aqueles que acabam escravizando essas entidades. A André colocou, se esses espíritos não têm condições de sair desse estado desesperador, como poderão ser ajudados? Não conseguem entender a própria situação. Mas a partir do momento em que começam a demonstrar uma real transformação, André, porque o detalhe que eu comentei com vocês foi o seguinte, que o espírito, quando ele começa a apresentar uma sincera transformação, um real arrependimento, diante dessas dores que ele passa, ali ele já começa a mostrar uma condição diferenciada. A gente poderia dizer assim, fazendo uma pequena comparação, imagina todos aqueles espíritos fechados no mesmo ambiente, todos eles apresentando ali uma mesma característica sombria no pensamento. E de repente alguém começa a apresentar uma pequena luminosidade. Essa luminosidade se destacaria dos demais. Ele, então, estaria em condições de ser ali assistido.
exatamente porque ele começa a mostrar um padrão vibratório diferente. Então, depende, na verdade, dele, não é para onde ele vai, é como ele está. E desse estado em que ele se apresenta, exatamente que a assistência vai até ele. Como foi colocado no final do primeiro capítulo, mostrava então aqueles espíritos que ficavam, né, sempre acompanhando a evolução desses espíritos. A mesma coisa aconteceu com André Luiz, que depois então, quando ele passou por todo aquele período de sofrimento, e ele mostrou um real arrependimento, e, né, como a Miriam lembrou ali, né, aquele desgaste psíquico, desgaste moral, desgaste energético que ele apresenta, os espíritos apareceram e aí então os socorreram. E aí depois a informação que ele teve foi, eles sempre estiveram ali, mas o seu padrão vibratório não estava ali em condições de percebê-los. Então é isso que nós vamos encontrar. Sempre estão ajudados, mas eles inicialmente precisam mudar o padrão vibratório. Porque do contrário o aprendizado não vem. A gente lembra que a pedagogia divina, ela traz para nós ali uma linha de trabalho que é bastante efetiva e bastante justa. Ou seja, nós criamos as circunstâncias que vão nos trazer benefícios ou malefícios. Se nós criamos uma situação negativa, nós vamos aprender com os resultados negativos. Se nós criamos uma situação favorável, nós seremos beneficiados pelos próprios resultados. Então ninguém, dentro das leis divinas, recebe aquilo que não merece, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Então, se ele se encontra ali naquele ambiente e ele começa a demonstrar um propósito diferente, ali então ele já se faz merecedor de uma assistência. Mas nós vamos ver aqui, porque o Camilo, ele começa a descrever para nós tudo isso que ele vai passando, mas nós vamos ver exatamente o momento em que ele recebe assistência e do porquê ele recebeu essa assistência. Então vamos acompanhando que a gente vai chegar nesse momento X, nesse momento D, onde ele começa a destoar então dessa legião de espíritos. Outros, porém, muito materializados, muito ainda apegados, né, às situações anteriores, né, de suas existências, eles ficam durante muito tempo nessa condição. E a gente fica se perguntando, mas como é que eles podem sofrer tanto e não despertar? Para nós é fácil isso, porque nós temos hoje valores diferentes, nós temos um pensamento diferente. Cada vez que nós cometemos um erro, rapidamente o arrependimento bate na nossa consciência. Mas para esses espíritos, não. Esses espíritos continuam ali firmes. Nós tivemos o caso, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, em que nós tínhamos ali um espírito, nós vamos, né, talvez futuramente trabalhar em cima desses livros também, que são sempre interessantes. Agora nós estamos trazendo as situações, as ilustrações, né? Nós tivemos um espírito, por exemplo, que tinha sido uma monarca de um dos países nórdicos, né, da Suécia, se eu não me engano. E aí então esse espírito desencarnou. Essa princesa, essa rainha desencarnou. Isso há muito tempo. No livro que eu comento com vocês, que fala também sobre essa questão da loucura, ela era uma entidade que trabalhava na Umbanda, que trabalhava para poder assistir as pessoas, entrando já nesse belíssimo trabalho, né, de amor ao próximo e tudo mais. Mas aí então ela conta a sua história, que agora ela era um espírito na condição de uma ex-escrava. E aí ela diz assim, que anteriormente ela era essa monarca nórdica, muito cruel, se equivocou muito. Na sua encarnação seguinte, ela reencarnou na África, sofrendo ali todas as situações dolorosas, e depois dessa situação, então, ela despertou sua consciência e começou a fazer esse trabalho no bem. Então nós vemos assim que não apenas no plano espiritual, mas as próprias reencarnações fazem com que os espíritos aprendam através da dor. Mas se eles não aprenderem, se eles não se transformarem, não há modificações. Né? Bom dia, Francis. Vamos lá, rapidamente aqui para a gente continuar, para tentar acelerar um pouquinho esse trecho. Tá. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando em cacoetes nervosos as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço,
entumecido e violáceo dos farrapos de cordas e de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles, indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro, em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvido em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Esses últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Eis que pareciam outro ainda, o peito, o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Ó sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúria por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre, a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ora com qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental, que os incomodava e impressionava até o desespero. A presença desses desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, inalteráveis, a que, mau grado próprio, se viam forçados. E ainda, estoutros, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas, à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema em que suas mentes registraram, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar, sem as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia mais ainda. Então, antes da gente continuar, ela lembra aqui exatamente as características, as marcas dos espíritos que eram vistos. Se nós, pessoas comuns, ao assistirmos a um filme que mostra uma cena como essa, geralmente nós temos ali muita dificuldade de ficar olhando, mesmo sendo ali um efeito especial, uma maquiagem que eles acabam criando, para nós já provoca uma impressão extremamente negativa. Imagina ver isso na realidade constantemente. É algo, sem dúvida nenhuma, desesperador. Deixa eu ver aqui. Bacana, André. Faz parte, a gente tem essa dificuldade de fazer essa leitura. Mas então, como eu falei para vocês, então eram afogamentos, eram enforcamentos, eram pessoas que se degolavam. Nós lemos sobre isso no livro Céu e Inferno, um caso o desconhecido de Samaritana, se eu não me engano, acho que era esse o nome, que era simplesmente um homem que chegou e cometeu suicídio numa banheira cortando o pescoço com uma navalha. E aí então essa mesma característica. Dona Ivone, a mesma coisa também, ela acabou cometendo suicídio por afogamento. O Camilo dando um tiro no ouvido. Então ali nós temos cada uma dessas características extremamente dolorosas. Porém havia mais ainda. E o leitor perdoe a minha memória estas minuências, talvez desinteressantes para seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Aqui ela está lembrando exatamente que a importância de trazer para nós esses relatos é exatamente pela incidência desses casos de suicídio naquela época, final do século XIX. Kardec até colocou a doutrina espírita como a principal força para combater o suicídio numa época materialista, em que os homens simplesmente desiludidos com a vida optam por essa fuga.
Então ela coloca exatamente isso, ela pede essas desculpas por nos forçar, né, a ler esse tipo de caso, a criar essas imagens na nossa mente, mas ela chama atenção exatamente pela necessidade de nos alertar com relação a isso. E a mesma coisa, Tico, até com outro caso também, que muitas vezes os espíritos utilizam ali um tratamento de choque para despertar a nossa atenção. Continuando, diz assim: não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para lá deleitar gosto e temperamento artístico. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que com as malvadas seduções há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, né, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o esquecimento eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farraspos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, num emaranhado de golpes e sobregolpes, tal se fotografada fora, naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal. Esse templo, ó meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Então Camilo, né, falei do Onivone, né, na verdade o Camilo pede essas desculpas exatamente para mostrar essa realidade para nós. E aqui nós já vimos também naquela observação de rodapé do Onivone comentando sobre aquilo que ela viu, né, num cemitério no Rio de Janeiro. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos de suprema aflição para atingir deixa eu ver aqui, só que tem aqui uma palavra que está meio fora do contexto. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível, esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhava, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo dos valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz. O pensamento, já há bastantes vezes declaravam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Então aqui mostra para nós um resumo dessa força criadora que é o pensamento, que é a mente, que faz com que essa criação seja então uma imagem projetada na mente daquela pessoa e que se torna uma realidade. E isso acaba se resumindo em tudo aquilo que nós dizemos. Um espírito, quando desencarna, ele se torna aquilo que ele acredita ser. Nós tivemos casos que nós estudamos, um livro chamado Os Abortados,
que traz para nós ali vários depoimentos de espíritos que foram abortados. Alguns deles traziam aquela mistura de corpos de crianças com corpos de adultos, apresentando também dilacerações devido ao tipo de aborto que acabaram sofrendo. E aí então mostra o que? O espírito começa a tomar consciência de si mesmo. Imagens de sua existência anterior começam a surgir. Ele se vê como adulto, mas ao mesmo tempo começa a se ver como criança. E aí então se apresenta daquela forma, naquela situação disforme. Então, suicídios, assassinatos, doenças, características físicas que nós temos hoje, pessoas que desencarnam levando as imagens que tinham. Por exemplo, pessoas que usam próteses, dentaduras, chegam no plano espiritual sem elas. Mas espera aí, ele não poderia ter ali uma aparência saudável? Poderia, mas ele se vê ainda nessa condição. Ou ele é cego, ou ele tem ali alguma deformidade, ou ele tem uma característica física, isso acaba acompanhando. É a mesma coisa que nós conversávamos certa vez sobre tatuagens. Ontem mesmo eu vi uma expressão interessante, né? Você tatua o corpo e marca a alma. Um programa que fala sobre tatuagens. Profissionais, né? Que desenhos profissionais e tal. E aí falavam assim, mas no plano espiritual, o espírito pode ter tatuagem? Ele pode ter o que quiser, ele pode ter o corpo físico completamente transformado por aquilo que ele pensa, porque o seu pensamento vai gerar a sua realidade. E é por isso que, como nós vimos já, naquela condição mais equilibrada, os espíritos já começam a se apresentar numa aparência mais saudável, porque suas mentes também já começam a se reequilibrar. Então, por exemplo, pessoas que desencarnaram numa idade avançada e depois encontram seus familiares, muito comuns, dizendo assim, eu reencontrei minha avó, meu avô, mas ele parecia ser muito jovem. E a pergunta fica, por que depois de desencarnado, o espírito tem que manter a aparência de alguém de 80 anos se ele pode manter de 40, de 30 anos? Então, na verdade, é a sua mente que vai se modificando. Então, para a gente poder fechar esse nosso estudo de hoje, eu vou reler essa última parte, para a gente poder perceber que esse caso não é uma instrução voltada especificamente para os suicidas, é algo voltado para todos nós. Assim como o espírito é uma criança que desencarna, chega no plano espiritual simplesmente assumindo uma condição adulta ou se mantendo como criança. É a sua mente que cria a sua realidade. Vamos lá então para a gente poder fechar. A mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Isso aqui para nós é praticamente um tema de estudo, esse parágrafo, pequeno parágrafo, porque fala exatamente sobre a força criadora. O nosso perispírito, sendo formado por fluidos que podem ser moldados a partir da força do pensamento, é a mente que produz. E quando eu comentei com vocês, a gente falou sobre isso na sexta-feira, né, para quem perdeu. Pessoal, sexta-feira o estudo está muito legal. Tá, sexta-feira à noite, lá na sala Espiritismo Net Jovem, nós estamos estudando o livro Juventude Interrompida, muito legal. Tá, cada semana a gente pega uma coisa nova assim que se encaixa naquilo que nós estamos estudando. Nessa última sexta-feira eu comentei sobre uma jovem que desencarnou, que era modelo, que desencarnou por causa da anorexia. Ela ficou tão magra, por volta dos seus 40 quilos, 1,65 m, 40 quilos. Seu corpo acabou entrando em colapso, entrou em falência e ela acabou desencarnando. E nós falávamos sobre isso, como ela chegou no plano espiritual. E ela dizia assim, né, o pai dela já havia desencarnado, e ela dizia assim, meu pai está aqui do meu lado, tal, conversei com ele, mas ele continua me acompanhando porque eu ainda não estou bem. E aí nós pensamos, qual é a aparência que esse espírito chega no plano espiritual? Com a mesma que ele tinha quando desencarnou. E aí então, através de um trabalho mental intenso, de um trabalho psicológico intenso, os espíritos vão fazendo com que ela retome o equilíbrio e vá se desvinculando daquela condição original. Esse mesmo ensinamento que nós acabamos de ver aqui, certamente essa é uma inclusão trazida por Leon Denis, né, porque nós lembramos que Memórias de um Suicida é um livro que traz para nós a história de Camilo Castelo Branco, que passou por uma revisão profunda de Leon Denis, que ajudou a trazer para nós elementos doutrinários.
Então, certamente, nós percebemos que esse ensinamento foi uma inclusão de Leon Denis. Então, mostra para nós ali o espírito suicida do enforcamento, do envenenamento, da asfixia, do trauma sofrido por um trem, daquele que se lança de um edifício. Tudo isso vai repercutir sobre o espírito, porque a sua mente projeta isso, a sua mente cria essa realidade. E só para poder complementar, teve um fato muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX, de uma jovem que se jogou de um grande edifício, se não me engano do Empire State, né, o que era o mais alto edifício, né, que foi construído. Ela então, né, se vestiu adequadamente, né, uma bela mulher, né, lindíssima por sinal, porque a foto dela foi publicada. Ela então colocou joias, se maquiou, colocou ali o seu melhor vestido, subiu no alto do edifício e se jogou. Caiu em cima de um carro, né, do teto de um carro. Aquele teto, obviamente, afundou todo, só que ela não apresentou nenhum tipo de trauma exterior. Então, os fotógrafos, né, que registraram aquela cena, publicaram como sendo o mais lindo suicídio. Porque ela parecia um anjo dormindo. Aquele rosto sereno, aquela maquiagem impecável, as joias simplesmente jogadas em cima de um carro. E aí então nós começamos a fazer o estudo espiritual desse caso. Todas as lesões internas que ela sofreu, tudo isso vai repercutir na sua mente e por consequência no seu perispírito. Então o fato é interessante, o mais belo suicídio que já aconteceu.